Bem-vindos ao Box to Box, que foi um espaço criado para refletir sobre o crescimento sustentável do futebol e do futsal no feminino. Eu chamo-me Fernanda Borba, sou vice-presidente da direção da Associação de Futebol de Ponta Delgada e hoje vou moderar esta conversa. Tenho como convidados o presidente da direção da Associação de Futebol da Horta, Eduardo Pereira, o presidente da direção da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, Maurício Toledo, o presidente da Associação de Futebol de Ponta Delgada, Roberta Câmara, e a Aline Candel, mestre em Ética da Integridade no Desporto. E a minha proposta para hoje é refletirmos, enquanto associações que têm uma realidade distinta das outras associações nacionais. Portanto, vivemos num arquipélago constituído por 9 ilhas e, como tal, temos desafios diferentes. E é importante refletir nesses desafios de o que é que podemos fazer em conjunto, mas sem nunca nos descuidar ou esquecer que há valores que são universais. E pensando um bocadinho na origem do futebol nos Açores, o futebol chega aos Açores pelos ingleses, que vieram trabalhar nos caves subaquáticos, e talvez por isso o Faial seja a ilha que tem o clube mais antigo da região, o Faial Sport, mas curiosamente a Associação de Futebol da Horta é a mais nova. Na data da publicação ela terá completado já 92 anos, foi fundada a 21 de 10 de 1930 e o Eduardo Pereira é presidente da direção desde 2009. Com certeza terá passado por muitos desafios ao longo desses anos, mas aquilo que eu lhe pedia hoje era para falar sobre como é que tem sido a evolução do futebol e do futsal feminino na sua realidade, tendo em conta a vossa área de abrangência, que é Faial, Pico, Flores e Corvo. Muito obrigado pelo convite para participar neste painel. Uma saudação a todos. A Aline Candel, já tive a oportunidade de ver um box-to-box com a participação dela e as aventuras dela em Barcelona e portanto, gostei. Relativamente à Associação de Futebol da Horta, ela efetivamente tem a data de fundação em 1930, mas houve diversas tentativas desde o início do século passado e associações que depois nasceram e morreram um pouco tempo depois. Mas pronto, isso é como acontece em qualquer associação. Amanhã fazemos 92 anos, portanto é amanhã a nossa data de aniversário. Sou presidente da Ponta Delgada, estará cá presente, que será uma honra para nós. Infelizmente o meu colega de Angra tem outro compromisso, não pode estar cá, mas estará em espírito, garantidamente. E amanhã vamos precisamente apresentar o livro dos primeiros 50 anos da Associação de Futebol da Horta, onde isso lá está tudo relatado. É um calhamaço, como diz o povo, de 700 páginas e que foi um dinheirão. Mas pronto. Relativamente à evolução, eu já estou na Associação de Futebol desde 1997 e como presidente desde 2009. Mas pronto, já estou no desporto quase desde sempre, desde o futebol desde sempre. E a evolução que temos tido é enorme. Sabemos que as pessoas mais antigas, e talvez em qualquer modalidade, mas no caso do futebol, dizem que agora já não se joga como se jogava antigamente, que os jogadores antigamente é que eram bons, etc. Portanto, há aquele saudosismo em que parece que nós não evoluímos nada e os jogadores ainda são piores. Mas pronto, não é verdade, isso realmente não é verdade. A evolução tem acontecido, felizmente que é em todas as associações, e no feminino é onde temos feito realmente a nossa aposta, porque nós, como todos nós sabemos, estamos completamente na cauda da Europa, que é uma vergonha, e elas merecem o mesmo que eles. E eu tenho um orgulho enorme nos centros de treino de futebol feminino, de ver o desenvolvimento que existe. Portanto, a Associação de Futebol da Horta, como todas as outras, começaram muito por um nicho muito pelas cidades onde havia as associações e ao longo dos anos foram-se desenvolvendo. O caso da Horta era só no Faial, desde 30 até quase à década de 50 ou 60, depois expandiu-se até o Pico, só na década de 80 para as Flores e há muito pouco tempo para o Corvo. O Corvo temos futsal lá há cerca de 6, 7 anos. E já tivemos um clube a participar até nos nacionais, ou seja, a mais pequena ilha dos Açores,
um torrão de terra no meio do Atlântico plantado, com 400 e muito poucas almas, e com entre 70 e 80 federados, ou seja, tudo o que mexe no Corvo joga. E ainda ontem tive uma reunião com a senhora Presidente, nova Presidente do Clube Desportivo Escolar do Corvo, onde falávamos na tentativa de angariar todas as meninas e meninos que havia na Ilha do Corvo. E ela, até à idade dos 12 anos, por exemplo, tinha 8 meninas e 4 meninos. E, portanto, mas estão todos a jogar futsal. Portanto, depois dali para cima temos mais meninos. Ou seja, o Corvo é um exemplo de que há aqui uma democracia e uma plena. Portanto, toda a gente joga. Isso, infelizmente, não acontece já nas outras ilhas. Eu vou para a ilha ao lado, que é a Ilha das Flores, e faço a mesma questão e dizem-me, eu tenho tantas meninas, mas quantas jogam? Jogam uma, jogam duas. E as outras? O pai não deixa, ou a mãe não deixa, portanto, como os transportes são para mais longe, pronto, há aqui, nas terrinhas mais afastadas, ainda há aqui alguns entraves, algumas dificuldades que eu vejo que as meninas ainda vão tendo, não é? Nos centros citadinos é mais fácil. Já venho aqui para as Ilhas do Faial e do Pico, onde temos tido um desenvolvimento bastante grande na demografia federada feminina, já é diferente, mas ainda há um caminho a percorrer, há um longo caminho a percorrer. Estamos, quer na Horta, como os meus colegas de outras associações, a fazer um esforço nesse sentido, e apesar de não querermos, temos que admitir que ainda existem entraves para a participação plena das meninas, e porque nós privilegiamos o futebol misto, não é? Porque havendo pouca quantidade, temos que fazer com que elas experienciem e fazemos-lo através do futebol misto. O que temos feito nos últimos anos tínhamos só um centro de treinos de futebol feminino na Ilha do Faial, já largámos a Ilha do Pico e começámos este ano e felizmente que tem havido uma procura muito grande por parte das meninas. Eu também penso que o facto da nossa seleção nacional estar com uma boa participação, está a ser mais visível, o futebol feminino também estar a aparecer mais nas televisões, também faz com que os pais também permitam já mais facilmente e que as jovens também procurem. Portanto, estamos no bom caminho, pronto, temos que trabalhar. Obrigada, Eduardo. E é curioso, o trabalho parece que nunca acaba, mas pronto. O Faial, então, tem o futebol chegou aos Açores pelo Faial, mas, curiosamente, a associação mais antiga que temos na região é a Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, que foi fundada 4 de agosto de 1921, portanto, completou este ano 101 anos, e o Maurício Toledo é presidente da direção desde dezembro de 2020. E eu coloco-lhe a mesma questão. Como é que tem sido o percurso do desenvolvimento do futebol e do futsal no feminino? Olha, olá a todos, obrigado pelo convite. É sempre uma honra poder falar e debater de futebol, que é aquilo que nos encanta e que nos move no nosso dia-a-dia, sempre muito ocupado, não só na nossa vida profissional, mas acima de tudo na nossa vida associativa, que tira-nos anos de vida e tira-nos tempo de quem mais gostamos, mas é mesmo assim. Temos essa orientação, temos esse projeto e temos que chegar a bom porto com ele. A Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, a nível do feminino, em 95, 96, organizou-se uma competição que não foi federada, mas foi uma competição muito participativa por parte de muitas equipas. Mas a verdade é que houve um problema que tem sido constante aqui na associação, que é a retenção dessas atletas e de certa forma, a motivação para que elas continuem nos anos seguintes. E a verdade é que não tem-se conseguido reter essas atletas. Em 2000 penso que 2011, tivemos um campeonato organizado aqui pela Associação de Futebol com 11 equipas de futebol 9. Era fantástico o que se via no momento. Eu lembro-me de ir aos campos e de ter campos completamente cheios. Eram os pais, eram os tios, era a família toda. Muita gente pensava que a partir daquele momento o futebol feminino
naquela altura vinha para ficar, mas a verdade é que houve outra vez, se calhar, falta de trabalho e falta de organização em reter essas atletas, em dar algo que elas pudessem continuar a sentir motivadas, e isso não aconteceu. Aqui, depois houve uma volta, o futebol ficou ali para as ruas da amargura, o futebol feminino, mas a verdade é que o futsal esteve muito bem. Logo de seguida, talvez pelo número reduzido de atletas, conseguiu-se formar uma boa equipa de futsal que até participamos na primeira divisão nacional com o Posto Santo. Foi uma participação fantástica. Na altura não havia muita experiência do próprio futsal. Éramos um bocadinho amadores até nas próprias táticas, na própria organização de uma competição daquele gabarito, mas não conseguimos, não nos conseguimos manter. E depois da descida de Posto Santo, a verdade é que temos vindo a assistir de lá até mais ou menos 2018, 2019, com poucas atletas. Felizmente, e dou sempre esse exemplo, na Ilha Graciosa é tudo completamente, é uma caixa à parte, é um mundo à parte, porque a Ilha da Graciosa esse ano penso que vai contar com 5 equipas, e já começaram a competir até 5 equipas de futebol novo. 5 equipas na Ilha da Graciosa, quando se tem 4.000 habitantes e consegue-se fazer 5 equipas de futebol feminino, é algo de fantástico e algo de louvar. Estamos a falar de uma ilha que cerca de 14% da população joga futebol ou futsal. Portanto, é algo de extraordinário a nível, até mesmo a nível mundial. Mas a verdade é que acho, por lá e por São Jorge, acho que as coisas se vão manter e vai-se conseguir essa retenção de atletas que nós pretendemos. Aqui na Ilha Terceira, terá de ser feito um trabalho mais profundo, terá de ser revisto toda a nossa estratégia até agora, que a verdade é que estávamos num bom caminho, mas agora de repente começamos aqui a perder outra vez atletas e temos que redirecionar toda a estratégia e ver o que é que falhou para podermos poder alinhavar o futuro em relação ao futebol, ao futsal feminino. Obrigada, Maurício. A Associação de Futebol de Ponta Delgada foi fundada a 4 de novembro de 1924, portanto, na data de publicação desta conversa já teremos completado 98 anos. Roberta Câmara está presente na direção da Associação de Futebol desde 2012 até 2014 como presidente adjunto e a partir dessa altura como presidente da direção. Ficará na história como o primeiro presidente a ter na sua direção 2 mulheres e a lidar com o desafio que não basta colocá-las lá, não é? É preciso também integrá-las lá. E faço exatamente a mesma questão, como é que tem sido esse percurso do futebol e do futsal na nossa associação, tendo em conta, não é, também a nossa realidade de 2 ilhas, São Miguel e Santa Maria. Boa tarde a todos. Cumprimentar o painel, os meus colegas Maurício e Eduardo, a Aline, a Fernanda e todos aqueles que nos, diria, têm a felicidade de nos acompanhar aqui nessas plataformas digitais. Nós aqui temos tido sempre alguma inquietação em relação aos pontos que nos apresentam mais desafios, maiores desafios, e o feminino efetivamente é um daqueles setores mais, talvez até o mais desafiante de todos, porque é aquele que talvez tenha os maiores constrangimentos, desde logo o constrangimento cultural, a falta de confiança dos pais, ou a dificuldade dos pais confiarem aos clubes as suas filhas, e portanto nós temos vindo a crescer, fazendo aqui um pequeno histórico, temos crescido em 5 épocas, as últimas 5, mais do que triplicamos a demografia feminina, quer no futsal, quer no futebol. Portanto, mais do que triplicamos na totalidade e quer noutra vertente, foram mais ou menos proporcionais. Portanto, e da época passada para esta, voltamos a subir praticamente 30%, 29,5%, correspondendo a mais 66 atletas, tendo um total de 290 atletas. E, visto assim, é interessante, mas temos que realmente ter um olhar crítico.
São números, em termos percentuais, muito significativos, mas não podemos perder de vista que estávamos a partir de uma referência muito, muito baixa. Há 5 anos atrás tínhamos 92 atletas femininas. Portanto, não passamos a ser o Einstein do desporto porque triplicamos em 5 anos as miúdas. Temos a prática desportiva feminina, temos plena consciência disso. O que é que nos preocupa, e essa preocupação aguça-nos aqui a capacidade de procurar soluções, é precisamente arranjar forma de conferir um ambiente que possa oferecer a tal confiança para que os pais possam, de uma forma mais ou menos despreocupada, ou pelo menos tão despreocupada quando se trata dos filhos, confiar aos clubes os destinos das suas filhas. E aí os constrangimentos são de várias ordens. Temos a questão dos recursos humanos, e aí eu acho que temos que fazer um esforço, e já estamos a fazer, e vamos materializar em larga medida esta época que já decorre, que é de arranjar agentes desportivos femininos, portanto, dirigentes, árbitras, tudo o que é treinadores, claro está, lá está, para conferir o tal ambiente, o ecossistema em que as miúdas possam estar mais confortáveis. Este impedimento dos recursos humanos, que não acompanha o crescimento que parece que o feminino quer dar, e as infraestruturas também. As infraestruturas também, porque é preciso também arranjar ambientes em que os miúdos possam estar num balneário, por exemplo, as miúdas possam estar no outro balneário, e isto carece de investimento muito significativo. Estamos despertos para isso, eu acho que os meus colegas estão, eu sei que a Federação está, até porque há projetos abrangentes nacionais por parte da Federação que são discutidos com as associações distritais e regionais, e estão todos despertos para isso. Já há fundos a fluírem por forma a mitigar essa dificuldade, para precipitar, no que toca a infraestruturas, precipitar o aparecer aqui e acolá as tais condições que eu falei há bocado, e já há alguns anos esta parte também tem sido melhorado os fundos canalizados para a formação, sendo que no que toca ao feminino percebemos que estamos mesmo agora no clímax, portanto vai haver aqui um incremento, está a haver aqui um incremento muito, muito grande. Há aqui um fundo, por exemplo, um programa, um Crescer 2024, que tem 5 pilares, 5 áreas diferentes, e uma delas é destinado ao feminino. Portanto, há aqui um esforço, há aqui uma consciencialização do que é que são as dificuldades, os impedimentos, aquilo que tem impedido que haja um crescimento conforme queremos, e há agora aqui um esforço, estamos em pleno esforço de ultrapassar esses obstáculos, mas é preciso ter muito cuidado, porque são situações muito delicadas. A confiança, quando se quebra, é muito difícil de reconstruir, e nós, na nossa ânsia de melhorar a nível de números, não podemos perder de vista a prudência de calcular os elementos que têm a confiança. Portanto, e é esta dicotomia do puxar de um lado, mas não esticar demasiado, puxar para o outro e também não esticar demasiado, que nos dá aqui uma carga de trabalhos, mas uma carga de trabalhos deliciosa, porque é uma parte da nossa missão que tem que ser cumprida, esse crescimento, porque se trata de equidade, trata-se de igualdade, e se conseguirmos esse desidrato através do desporto, estaremos a dar um impulso enorme à sociedade no que toca à igualdade de oportunidades, e a nossa sociedade será uma sociedade muito melhor, desde que vamos conquistando. Há aqui uma correlação direta entre a igualdade de género e a qualidade da sociedade. Portanto, e nós, no desporto e no futebol em particular, que é o que é mais abrangente dos desportos praticados no mundo, mas no caso particular, de forma muito especial em Portugal, eu acho que o desporto é um mecanismo que pode precipitar isso de uma forma muito mais significativa do que outra área qualquer. Obrigada, Robert. Aline, mestre em Ética e Integridade no Desporto, a tua tese de mestrado focou-se mais no desenvolvimento sustentável do futebol feminino. Tens estado aqui presente desde o primeiro Box to Box, também fruto da nossa parceria no programa de mentoria de liderança feminina promovida pela SIG, a Sport International Global Alliance, e numa das nossas reuniões eu partilhei contigo uma ideia
que foi uma conversa que tiveram comigo, que me disseram que o futebol não tinha um ambiente agradável para as senhoras, para as meninas, e que a pessoa em causa não se sentia confortável para colocar lá as suas filhas. E essa afirmação fez-me pensar o seguinte: se não serve para as minhas filhas, também não serve para os meus filhos. E nessa sequência, tu partilhaste comigo um curso da FIFA, deixa-me ver se tem aqui a minha tábua, o FIFA Guarding, Self-Guarding Essential, que é um curso online, disponível, gratuito, só não está em português, mas dá uma série de respostas a essa questão. E eu gostava que tu partilhasses connosco esses valores genéricos, de uma forma genérica, né, esses valores e a importância da sua implementação. Primeiro, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. E essa preocupação com a melhoria do ambiente, como você bem mencionou, não é só uma preocupação para o futebol feminino, mas sim para o esporte em geral. Então, essa preocupação com se a gente dá uma aportuguesada no termo, né, que eu acho que é até certo para o entendimento de todo mundo, essa preocupação com a salvaguarda das pessoas que estão envolvidas no esporte é uma coisa recente. Então, aqui você estava falando da história de todas as associações. Então, a gente tem aqui associações que têm mais de 100 anos de história e mesmo a mais nova tem mais de 90 anos. Essa preocupação do esporte em si, com o ambiente, com a melhoria, só foi definida oficialmente pelo Comitê Olímpico Internacional em 2007, que através de um consenso publicado pelo Comitê Olímpico Internacional, isso foi colocado até pelo Comitê Médico do Comitê Olímpico Internacional, uma preocupação com a promoção de um sistema mais saudável de esporte, que seria benéfico para os atletas, para todos que estão envolvidos com os atletas, mas também para as organizações esportivas. Então, isso até no sentido legal, financeiro e moral das organizações esportivas. Então, isso quer dizer, além da promoção de valores éticos e de integridade, também quer dizer, e você ter, claro, ter definições do que seriam abusos, do que seriam assédios, e você ter políticas e procedimentos bem definidos para prevenir tudo isso. Então, assim, essas são medidas que seriam benéficas não só para o futebol feminino, mas também para o futebol masculino e para as famílias e para todo mundo, de ter a confiança de que aquele ambiente esportivo é um ambiente que é bom para o desenvolvimento da criança, que a criança possa se desenvolver em um bom adulto e também que isso crie um ambiente que seja bom para as pessoas irem assistir. Porque se a gente for pensar no ambiente de futebol, muitas vezes as famílias acabam não indo assistir por aquela crença que o ambiente de futebol é um ambiente muito hostil, é um ambiente com violência. Então, isso também é uma maneira de você buscar essa promoção de um ambiente mais saudável no geral. Então, os impactos disso são positivos, além dos atletas, são positivos até para quem vai assistir o esporte, para árbitros e, enfim, para todo mundo que está envolvido no futebol. Obrigada, Aline. A minha próxima pergunta vai ser igual para os três presidentes e basicamente quais são as vossas estratégias para aumentar o número de atletas, treinadoras, árbitras, dirigentes femininas? E começo com o presidente da direção da Associação de Futebol da Horta, o Eduardo Pereira. Começo por si. Nós, neste momento, temos 10,5% da demografia federada é feminina. Portanto, foi um desiderato que nós quisemos alcançar durante esta época e conseguimos-lo. Agora, o próximo passo, e queríamos ver se conseguimos, não sei se conseguimos no espaço desta época, é chegar aos 15%. Quais são as estratégias? Se for mais, melhor, não é? Temos que ir fazendo o caminho. As estratégias que nós temos delineado desde há alguns anos a esta parte, para que haja mais mulheres no futebol,
começou por ter primeiro mulheres na direção da associação, e nós temos 2. E isso tem sido importante. Nós, inclusive, na época passada, nas deslocações femininas a torneios da Federação, conseguimos ter comitivas, uma das vezes, comitiva 100% feminina, e o que é também interessante e é bom. Portanto, também temos tentado que os clubes, porque existe alguma burocracia, alguma dificuldade, às vezes, em termos estatutários, de trazer mais pessoas para os clubes. E o que nós fizemos foi permitir que as mães e os pais, para acompanhar os meninos até aos infantis, inclusive, onde já há competição, permitimos que pudessem ser delegados. Não pertenciam às direções dos clubes, mas eram delegados, e assim, por essa via, já de uma meia dúzia de anos para cá, ou mais, talvez quase 10 anos, que o tempo passa muito rápido, conseguimos que muitas mães começassem a acompanhar os filhos para os treinos, não é? Ou as filhas, começassem também a acompanhar nos jogos e fazendo parte também da organização dos clubes. Fez com que entrassem muitas senhoras para os clubes, já se nota muita mulher já no futebol, nos nossos clubes. Já, não sei, não posso arriscar, mas talvez mais de uns 40% pelo menos. Portanto, o que é muito bom, comparativamente aqui há uns anos atrás, nos nossos clubes. E temos direções de clubes que têm maioritariamente mulheres, por acaso. Para a estratégia, como não estava a correr bem relativamente à captação de meninas para os clubes, apesar de termos já bastantes, pretendemos também, fizemos uma experiência na época passada com o futebol de 7 feminino para séniores, porque já havia algumas mulheres que iam ver os jogos, algumas que já tinham jogado no passado, e também as júniores, também que nós no centro de treinos tínhamos trabalhado algumas meninas, mas em idade júnior já não se sentiam à vontade para estar com os rapazes, e nós, para que não as perdêssemos, elas foram integradas no escalão sénior. E o ano passado ficou bem, de tal forma que tínhamos 2 equipes o ano passado, este ano já temos 4, mas temos 4 equipas, não são 4 equipas com 10, 12 jogadoras, temos equipas com 20 a 30 jogadoras em futebol de 7, portanto, ou seja, perspectivamos que na próxima época consigamos ter mais mulheres. Por essa via, está a haver aqui também os jogos das mulheres. O ano passado já tinha algum público, este ano já começa a ter mais, porque também fazemos só uma vez por mês, porque não queremos que elas tenham demasiada ocupação e queremos que elas pensam mais, em vez de sermos nós a exigir mais, e estamos a fazer uma concentração mensal, e eu sei que já houve clubes a pedir para eventos próprios do seu aniversário, ou etc., também já estão a pedir para fazer, e nessas concentrações é interessante que há bastante público. Vão também vão os filhos, e tem sido essa a nossa estratégia recente para trazer mais mulheres para o futebol, porque também elas, também estando nesses clubes como interessadas em jogar, também depois acabam por interessar-se na direção. Pronto, é um pouco por aqui que tem sido o nosso trabalho. Obrigada, Eduardo. Maurício, perguntava-lhe assim, colocava-lhe assim a mesma questão: o que é que a Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, quais são as vossas estratégias para aumentar o número de atletas, treinadoras, árbitras e dirigentes femininas? Nós, acima de tudo, reforçamos o gabinete técnico para poder aprofundar onde é que nós estamos a falhar. Temos mais um técnico superior e dois técnicos de desporto que nos vão permitir identificar onde é que estamos mal, o que é que temos que fazer, como vamos melhorar. Isso torna-se fundamental. Ainda na semana passada também achamos que era pertinente, se calhar, contratar em regime de licenciado de estágio L, um psicólogo que tenha formação na área desportiva. Essa conversa surgiu a semana passada, até achávamos que havia poucos disponíveis no mercado, mas depois de uma breve pesquisa conseguimos perceber que existe muita gente licenciada em psicologia, nomeadamente na parte desportiva, que torna-se fundamental
seja através de pequenas reuniões, pequenas conversas, pequenas ações de formação com os próprios atletas e os dirigentes, para que, de certa forma, para perceber e como é que conseguimos ter a sensibilidade de ter cada vez mais atletas femininas nos nossos quadros, nas nossas competições. Também temos uma festa que organizamos entre as três ilhas, entre Graciosa, São Jorge e a Ilha Terceira, que é a nossa festa do futebol feminino, que é realizada todos os anos em ilhas diferentes. Esperemos que este ano consigamos realizar na Ilha Graciosa, e aquilo que nós fazemos é a ilha que recebe dá duas equipas a essa prova e fazemos deslocar a ilha que recebe uma de São Jorge, nesse caso vai ser uma de São Jorge e uma da Ilha Terceira. É uma festa fantástica, é um fim de semana cheio de alegria, com os campos com muita gente. De certa forma, acho que motiva as atletas que estão, as pessoas que estão a assistir a esses jogos para que possam, no ano seguinte, competir. Porque é um torneio de final da época e para deixar aquele bichinho e aquela vontade delas no próximo ano que possam se inscrever. Agora, mais recentemente, também estamos a começar um projeto em parceria com a Federação Portuguesa de Futebol, um projeto piloto que iremos também central na Ilha Graciosa, que passa por um acompanhamento técnico especializado por parte dos técnicos das escolas secundárias, das escolas primárias, aliás, em que após as aulas ficam 2 vezes por semana com esses técnicos, com os professores da escola, a praticar essencialmente futebol e futsal. Esse projeto tem a colaboração por parte da Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, por parte do próprio Governo, através do seu delegado de desporto, e que tem como principal objetivo cativar mais praticantes, mas acima é essa a intenção do projeto. E depois tudo que seja sentir, como diz aqui um colega meu aqui na ilha, sentir o pulso, tentar perceber onde podemos melhorar, o que podemos fazer, através dos nossos técnicos, será sempre a linha da frente para que possamos ter mais elementos femininos a praticar o futebol e o futsal. Obrigada, Maurício. Robert, Presidente da Associação de Futebol Ponta Delgada, coloco-lhe exatamente a mesma questão. Quais as nossas estratégias para o aumento das atletas, treinadoras, dirigentes e árbitras femininas? Olha, desde logo tornar o mais atrativo possível essas ações de formação que permitam então que tenhamos num futuro próximo as tais árbitras, treinadoras e dirigentes em número maior, aliviando os custos que advêm desses custos, aproveitando todos os programas que há nesse sentido. E a referir na última intervenção, na primeira, que a Federação pôs à disposição das associações algumas verbas, cada associação com a sua autonomia de gerir esses montantes. Acho que uma boa parte desses montantes, aliás, na nossa proposta, na nossa candidatura a este programa, uma parte substancial do montante investido no feminino é canalizado precisamente para ações de formação, ou aliviar os custos inerentes a essas ações de formação que, quanto a nós, parecem um imperativo. Fomentar aquilo que o Eduardo referiu, que é a participação de senhoras ao nível de clubes, quer como dirigentes, especialmente como dirigentes que acompanham, diretoras de campo que acompanham as equipas, neste caso até mistas, equipas com miúdos e com miúdas, dirigentes passarem a ser cada vez mais senhoras e em vez de só senhores, porque era a realidade até há pouco tempo, eram só senhores a fazer esse papel. Isto parecendo que não é importantíssimo, aí é de uma forma clara que se dá a democratização e implementa essa normalidade da participação das senhoras também através daí. Portanto, é importante fomentar isso. Como é que fomentamos isso? É falando, é discutindo, é suscitando que haja um esforço muito propositado relativamente a isto, e temos feito em todas as reuniões que temos, assembleias, temos feito, temos procedido a esses alertas, e felizmente temos alguns clubes que estão a fazer um muito bom trabalho neste sentido. Temos 2 ou 3 clubes que estão a fazer um trabalho extraordinário nesse aspecto. Queremos é que
relevar isto, talvez também através da nossa comunicação, fazer por isso, relevar essas situações, por forma a estimular que outros também despertem para essa realidade. É a formação em si, promover muito a formação, dirigentes, árbitras, treinadoras, é trabalhar o misto e o feminino exclusivo, equipas exclusivas femininas, nos próximos tempos, a curto prazo e talvez até a médio prazo. Eu acho que a realidade será esta, será continuar com o misto, porque o misto também já deu provas que em termos desportivos é melhor, o desenvolvimento da atleta, enquanto participa no modelo misto, é melhor, é mais exigente, e ela desenvolve muito mais desportivamente. Mas queríamos, em paralelo, ter aqui momentos com alguma frequência, começando agora por uma vez por mês, mas no decurso desta própria época, talvez até incrementar, tornar mais frequente, consoante o interesse que houver, o número de atletas que apareçam, nesses momentos em que juntamos aqueles clubes que têm miúdas suficientes para fazer equipas exclusivamente de miúdas, fazem-nas e participam numa prova exclusivamente de miúdas uma vez por mês, podendo essa frequência aumentar, sem abdicar da participação no misto, paralelamente. Portanto, este é um caminho que estamos a introduzir este ano. Felizmente já temos, esta época passada tivemos 10 equipas de futsal, exclusivamente femininas, 7 das quais na formação. Este ano, tudo indica que serão 2 ou 3 e 10, talvez 9 ou 10 serão de formação. No futebol temos 3 equipas inscritas em exclusivo no feminino. Essas 3, mais o tal modelo que queremos de participação paralela, continuando no misto, mas também podendo competir com alguma frequência, podendo competir em jogos exclusivamente femininos, achamos que isso vai ser um catalisador também. O que mais? Participação nos eventos nacionais. Já quando referi na primeira intervenção, o aumento percentual muito significativo, tem consciência que ele também decorre muito da realidade que nós experimentamos desde há 5, 6 anos atrás, que foi desde logo na primeira edição da Festa de Futebol Feminino participarmos com um escalão e na edição seguinte com 2, e desde há 2 épocas esta parte, participar também nas taças nacionais, sem que para isso haja ou houvesse os apoios da administração regional, porque não havia competição local e, por conseguinte, não era objeto de apoio para essas participações nacionais, mas fizemos uma aposta de investimento nesse sentido e vamos continuar. Em alguns escalões já haverá esse apoio, porque já houve competição de âmbito local o ano passado, a época passada, mas naqueles em que não houve, aparecendo as taças nacionais, não vamos deixar de participar. Vamos continuar a fazer esse investimento, a participar, porque efetivamente essas participações, esses intercâmbios são estimuladores são momentos com muita alegria e inclusive os pais envolvem-se muito, aqueles que podem acompanhar e os que não podem. Aí a nossa comunicação tem sido boa, a comunicação em rede fechada, com grupos de e aí vê-se a envolvência dos pais, o diálogo que existe de forma constante. Portanto, temos que continuar a participar nesses eventos, custo o que custar, e quando digo custo o que custar, claro, há balizas para isso, e não é infinito, mas não vamos ficar completamente balizados no haver ou não apoio por parte da administração regional para que essas participações possam ser possíveis. Vamos continuar a participar nelas. E de uma forma geral, isto é um jogo de estímulos e um jogo de confiança. Temos que estimular, temos que ser proativos, não podemos nos entusiasmar de tal forma que percamos a visão de que o mais importante da pedra basilar é a confiança. Na nossa ânsia de querer crescer, não podemos ir tocar esta confiança. Por mais que façamos, pode haver sempre um momento menos feliz de alguém que vá abalar essa confiança, isso aí nós não controlamos, mas naquilo que controlamos temos que controlar verdadeiramente. E isto carece de muito trabalho e, inevitavelmente, este ano já crescemos. Aliás, a Fernanda esteve nesse processo, liderou esse processo este ano do gabinete do centro de treinos e acabou de acordar com
com uma senhora formada em Educação Física. Pronto, estamos também aqui a reforçar o gabinete técnico com esses meios humanos. Vamos continuar a fazer, porque quanto mais crescer, mais stress, mais tensão vai criar nos recursos, e vamos ter que aumentar os recursos para acompanhar devidamente esse crescimento. Portanto, é isso. É uma forma muito básica, com 2 ou 3 pontos basilares, mas que são mesmo basilares. E a confiança, volto a dizer, temos que criar um ambiente em que os pais possam ter confiança e os próprios atletas estejam à vontade, sem nenhum tipo de desconfiança em relação àquilo que as rodeia. E volto a frisar, eventualmente, agora com a tensão que há, com esse crescimento, com essas dores de crescimento que vão vir, que vão acompanhar o incremento do número de atletas ao longo do país todo, certamente vai haver aqui uma tensão muito grande para haver melhorias nas infraestruturas desportivas, para que possa haver a separação de espaços, para que possam estar à vontade uns e outros, cada um nos seus balneários, por exemplo, e não só, mas balneários essencialmente. Portanto, vai haver aqui muito investimento canalizado e que vai decorrer do crescimento que se vai notando. Portanto, estamos aqui a dar o pontapé de saída, demos há pouco tempo, já não estamos numa fase embrionária, mas ainda estamos numa fase de infância em que temos que ter muita atenção aos passos que a criança vai dando para que possamos ir corrigindo o trilho e é isto, de uma forma geral, é sermos muito proativos, canalizarmos investimento, sem nunca perder de vista o mais importante, que é o ambiente de confiança, os recursos, quer sejam infraestruturas, mas mais ainda os humanos à volta disto. E isso faz-se com senhoras, e isso faz-se com passos que já demos no passado, com senhoras da direção, que estão a chamar a si essas temáticas. É o caso da Fernanda, com o feminino, é um dos projetos que tem. Portanto, é isso. In a nutshell, é isto. Obrigada, Robert. E pego nessa tua última frase, promover a confiança. E voltando um bocadinho atrás ali, quando falava do curso da FIFA, o curso não está disponível em português, e eu, por acaso, encontrei um curso em português que é promovido pelo IPDJ, que é o Instituto Português de Desporto e Juventude, que em parceria com o DCJ6 Coach, que se chama Salvaguardar e Proteger as Crianças e Jovens no Desporto. E como era em português, eu tive curiosidade e fui fazer o curso, e talvez por nessa altura ter sido algumas notícias sobre assédio moral e sexual numa equipa de futebol feminino, eu talvez tenha prestado mais atenção nesse item. E aquilo que eu me dei conta foi que, e eu própria inclusive, que quando se fala nestas problemáticas, instala-se um silêncio muito constrangedor. Ninguém quer falar sobre isso. Quando se fala sobre o assunto, passa-se muito rápido. E eu penso que isso acontece porque, de certa forma, nós sentimos vergonha disso acontecer no desporto, porque esses não são os valores do desporto. O desporto não é isso. E por isso acho que nos sentimos muito constrangidos. Mas ao nos silenciarmos, acho que cometemos um erro muito grande, porque esse silêncio muitas vezes é outra forma de agressão para a vítima. Nós sabemos que nestes ciclos de violência, tendencialmente o agressor é uma pessoa bem posicionada no clube, uma pessoa credível, com bom estatuto. Portanto, tudo aquilo que a vítima for a dizer pode ser facilmente descredibilizado, ou a voz dele ou dela, né, poderá ter mais impacto. Quando ela tem coragem, isso pode movê-la até de partilhar com alguém, e se ela tiver a coragem de falar com alguém muito rapidamente ou muito facilmente, a nossa atitude é diminuir a situação, não valorizar tanto, ou até tentar de denunciar o caso. E muitas vezes, quando a pessoa tem a coragem de ter uma atitude, ela sente-se completamente sozinha, sem nenhum suporte, e muitas vezes sente que a situação é completamente abafada e se calhar só vê luz do dia se a comunicação social pegar nela. Mas eu acredito que este não é um problema só do feminino. Eu acredito que, provavelmente, culturalmente, as mulheres estão mais treinadas para denunciar essas situações do que os homens, inclusive. E aquilo que eu te queria perguntar é qual é a prevalência destas situações no desporto e o que é que nós, instituições,
clubes, associações podemos fazer para proteger os nossos atletas? E como você falou, isso não é um problema só no feminino. Existem alguns poucos estudos de prevalência de casos de abuso no esporte. Grande parte desses estudos, hoje em dia, eles estão localizados no Canadá. E normalmente os dados que vêm de lugares que têm políticas já mais bem estabelecidas, de pessoas que conseguem ter os meios para buscar, para fazer essas denúncias, os números eles acabam sendo um pouco até mais baixos, o que é bom, porque vê que as políticas acabam dando certo. Mas, por exemplo, durante o mestrado, como o estudo dela ainda não foi publicado, mas durante o mestrado eu tive uma colega que a dissertação dela de mestrado foi estudar a prevalência de casos de abuso no esporte, e ela fez essa pesquisa com atletas brasileiros, e ela teve uma amostra de cerca de 900 atletas, e os resultados dela foram tanto quanto alarmantes, no sentido de que ela chegou a um resultado de que mais de 90% desses atletas, ou seja, mais de 90% de 900 atletas, reconheceram que em algum estágio da carreira deles, eles sofreram algum tipo de abuso, seja sexual, moral, psicológico, algum tipo de violência eles sofreram. Então, são tipos de relatos que você só obtém com a educação. Então, eu acredito que, além de ser reconhecido que isso é um problema existente, que não é um problema que existe só no noticiário. Então, por exemplo, agora, nesse último mês, saiu também que na Liga de Futebol Feminino dos Estados Unidos teve um relatório independente conduzido, encomendado pela Liga, e que uma das conclusões foi que os casos de abuso dentro da Liga eram sistemáticos, ou seja, que as pessoas encarregadas de comandar a Liga, ou seja, executivos, presidentes e tudo mais, eles tinham noção que esses casos estavam acontecendo, mas eles ativamente acobertavam esses casos. Então, por exemplo, tinha um técnico que jogadoras faziam denúncias sobre o comportamento dele, que se fosse de abuso psicológico, até mesmo de abuso sexual, elas faziam essas denúncias para o clube. Às vezes o clube chegava a demitir o técnico, mas na hora de demitir o técnico justificava que a demissão era por motivo esportivo e não porque o técnico abusava das jogadoras. E aí esse técnico ele era contratado para um outro time e continuava dando seguimento a esse tipo de comportamento. Então, é muito importante que haja educação, que as pessoas estejam informadas do que é, se aquilo que está acontecendo pode ser que não seja tão certo, e que elas também tenham um meio de confiança que elas possam denunciar, e que essas denúncias sejam tratadas com a devida seriedade, que isso aumenta a confiança nas organizações esportivas. E essa confiança nas organizações esportivas, como a gente está falando, acaba aumentando também o engajamento das pessoas. Então, se as pessoas acreditam que aquilo está sendo feito com seriedade, elas vão confiar que aquele lugar é um espaço seguro para que elas continuem praticando esporte. Então, assim, além disso, isso é uma coisa que deve estar em constante atualização. Então, isso deve ser monitorado, devem ter instrumentos para que possa se avaliar. Então, às vezes, as medidas existem, mas elas existem só para a pessoa que entrou no site, vai lá na parte de interesse social, tá lá e olha só, olha que legal. A nossa organização tem um código de conduta, todo mundo tem que aceitar esse código de conduta, tá. Mas esse código de conduta está sendo aplicado? Como é que vocês estão medindo isso? Como é que isso é avaliado? Então, tem que ter uma avaliação periódica para ver se esses procedimentos estão certos
e, se for necessário, ter também uma atualização desses procedimentos, porque é um problema, digamos assim, recente, e é um problema que, às vezes, muitos atletas eles não estão percebendo que eles estão sendo vítimas disso, porque o esporte, infelizmente, ele ainda está muito na crença de, às vezes aquele técnico ele é um pouquinho mais violento, mas é o método dele, e olha só, ele tem resultados, ele é um técnico que ganha, ele é um técnico tudo, então, às vezes é só o método dele, então às vezes está tudo bem. Ou às vezes tem gente que não recebe isso como uma forma de violência, mas tem gente que recebe. E isso, assim, não é porque que um não recebeu e o outro recebeu que não é. É violência de qualquer maneira. Então, essa educação não deve ser só para os atletas, mas também para as pessoas que estão em volta, porque as pessoas que também estão em volta, elas também devem estar preparadas para fazer esse tipo de denúncia, para perceber que tem alguma coisa que não está muito certo. Obrigada, Aline. Já estamos aqui a chegar perto do fim. Pedia-vos a todos vocês algumas palavras finais, algumas considerações finais, e lanço mais uma vez aqui um desafio aos presidentes de pensar nessas considerações finais, o que é que nós os três poderíamos fazer em conjunto. E começo por ti, Eduardo, presidente da Associação de Futebol da Horta. Ok, muito obrigado. Eu, já que é a última vez que vou falar, queria agradecer o convite que foi formulado à Associação de Futebol da Horta para estar presente neste evento, felicitar a Associação de Futebol Ponta Delgada, na pessoa do seu presidente, mas também da vice-presidente Fernanda, pelo trabalho, para este box-to-box. Portanto, é um contributo enorme, mas é mesmo um contributo enorme e muitas vezes não é valorizado, mas é um excelente contributo. Há é que depois publicitá-lo e fazê-lo chegar aos lugares certos, às escolas, etc. Porque ficar só aqui na gravação não é suficiente. E às vezes o tema poderá não parecer apelativo, mas e tem que ser discutido nos sítios certos. E temos que fazer passar isto para fora. Muito rapidamente, eu penso que temos que, o Presidente Robert falou nisso e também a Aline, é a confiança. Qualquer negócio, as pessoas têm que sentir confiança no negócio, no produto. E temos que fazer com que as famílias, as meninas, sintam confiança nos clubes, nas associações, para atraí-las para a modalidade. Exemplos de sucesso, é importante trazê-los aos centros de treino, aos clubes, para que elas vejam os casos de sucesso e essas jogadoras que nós temos em Ponta Delgada, na Horta. Nós temos aqui a Daniela, que está no Benfica, na Seleção Nacional. Vocês também têm jogadoras. Temos a Juliana nos Estados Unidos, também já numa seleção. É importante, e nós tentamos sempre que elas venham cá, que vão ao centro de treino de futebol feminino, mas há que promover mais ainda isso. Temos muitas dificuldades. Os nossos clubes, a maior das dificuldades que têm, e nós temos que trabalhar nesse aspecto com o governo, etc., há clubes que dizem que não têm mais futebol feminino porque não têm instalações desportivas e já estão cheios com as instalações para os meninos. Há que ter mais instalações desportivas. O futebol misto, eu acho que há que privilegiar o futebol misto até aos iniciados e aos juvenis. As meninas, nesses escalões, elas dominam, até o escalão de infantis, praticamente, elas dominam, até os benjamins são mais fortes que os rapazes, normalmente. Nos infantis já equilibram, nos iniciados já começam a perder um bocadinho, mas há que privilegiar isso. Naturalmente que a partir do escalão de iniciados temos que arranjar soluções, mas eu não estou preocupado com as soluções para baixo, nos escalões mais pequenos, que temos que permitir que as meninas e os meninos joguem no misto. Portanto, outra das dificuldades que nós temos aqui na nossa associação, e que não sei se vocês têm, e há que também trabalhar nisso, é difícil conseguir arranjar treinadoras. Nós, quando abrimos um curso de treinadores, aparecem muitos homens e 0 mulheres. Nós estamos a tentar atrair as professoras de educação física e a colaborar connosco nos nossos centros de treino, mesmo sem curso, oferecendo o curso, para que gratuitamente oferecemos os cursos a elas, para depois ver se as atraímos para cá. E portanto, há muito trabalho pela frente. Temos que continuar a apoiar financeiramente os clubes para motivá-los, porque nós estamos a oferecer tudo. Inscrições, seguros, tudo gratuitamente, arbitragens,
para atrairmos. E, portanto, às vezes só com dinheiro é que se consegue chegar lá para que eles também se motivem. Infelizmente é assim. Mas pronto, há aqui algum trabalho a percorrer. Pronto, são os meus contributos que eu pude dar. Naturalmente que aqui também bebi de muitos dos vossos contributos e em conjunto temos que continuar este trabalho. Obrigada, Eduardo. Pedi agora ao Maurício, Presidente da Direção da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, as suas considerações finais. Olha, agradecer a oportunidade. Acho que é sempre bom, como disse no início, falar, desenvolver e debater futebol e futsal, seja feminino, seja masculino. É sempre um prazer, é sempre um gosto. Sobre o futuro, também posso fazer aqui um enquadramento do que é que deverá ser o futuro e de como a gente pode crescer. Basta seguir as diretrizes da Federação Portuguesa de Futebol, ou seja, numa primeira instância, dar as condições, dar todas as condições, e numa segunda fase, obrigar. E quando digo obrigar, é como? Por exemplo, o licenciamento. Nós todos sabemos que só vamos conseguir ter mais atletas femininos quando começar a ser obrigatório no licenciamento das provas nacionais. Ou seja, quando os masculinos forem obrigados a ter um certo número de equipas femininas no seu clube, aí tudo se vai tornar mais fácil. Os próprios dirigentes, com a sua grande capacidade de angariação e recrutamento, vão conseguir. Eles, nesse momento, não o fazem porque não têm, se calhar, a motivação ou a obrigação necessária. Se calhar não se preocupem muito nessa angariação, nesse recrutamento, mas vai passar por aí. Que acho que, e dou um exemplo muito claro, este ano as 3 associações criaram obrigações para participar no Campeonato de Futebol dos Açores, que em certa altura, e eu posso falar por mim, senti-me um bocadinho receoso com as obrigações que nós criamos aos clubes, as obrigações para eles poderem participar nesta prova, mas a verdade é que eles cumpriram, e estão a cumprir. E isso é demonstrativo que, se nós definirmos a nossa linha, definimos o que é que nós queremos, os dirigentes, com a sua excelente capacidade, vão conseguir acompanhar todas as obrigações que são necessárias para se poder participar, seja no Campeonato dos Açores, seja nas provas nacionais. Olha, basicamente acho que era isso, não tinha assim muito mais para dizer, agradecer a vocês todos. Foi um verdadeiro gosto estar presente no meio de gente com realidades completamente diferentes. Foi um gosto e sinto-me orgulhoso da Fernanda ter iniciado, acho que é a mentora deste programa, não só da Aline, mas também deste programa, penso eu que sim. E realmente é demonstrativo que pessoas como a Fernanda fazem muita falta ao futebol. Ela tem que estar cá dentro, connosco, todos juntos, para que possamos chegar a bom porto e termos um dia mais tarde aquela igualdade que nós queremos, seja no futsal, seja no futebol. Muito obrigado, Fernanda, pela sua oportunidade. Muito obrigado, Robert. Um grande abraço ao meu amigo Eduardo e amanhã dou-te os parabéns, não te vou dar hoje. E a Aline, foi um gosto de conhecer-te também. Muito prazer. Muito obrigado. Obrigada, Maurício. Eu dava agora a palavra ao Presidente da Direção da Associação de Futebol de Ponta Delgada, Roberta Câmara, as suas considerações finais. Olha, as considerações seria reforçar tudo o que foi dito, no meu caso o que disse, mas também esqueci-me, passou aqui na ânsia de não demorar muito ou demasiado. Na estratégia também está o desporto escolar. Temos que fazer aqui Eu não referi por 2 razões, na ânsia de passar à frente e não demorar muito, e também porque já o fazemos. Esta época passada foi uma época em que, de forma muito proativa, andámos a bater às portas das turmas e daí conseguimos as equipas exclusivas femininas de futsal que conseguimos. Da formação, foi através desse esforço. Portanto, continuar nessa senda e procurar também um maior envolvimento regional com provas interassociações, porque efetivamente esses intercâmbios trazem uma carga emocional, uma alegria tremenda para os participantes e isso é contagiante e temos que também trabalhar muito com o efeito contágio. Eu acho que isso subentende tudo o que foi dito, mas é preciso talvez dizer com todas as letras, contagiar pela positiva, porque isso é de tal forma ainda embrionar que esse contágio tem um efeito muito significativo. E eu acho que isso consegue-se também com os tais eventos nacionais, mas com os regionais também.
e porventura com os internacionais. Nós tentamos promover uma prova internacional por época e muito provavelmente a próxima dessas provas será feminina, até porque as entidades que já contatamos nesse sentido, algumas delas manifestaram um interesse especial em que fossem seleções femininas. Portanto, passa muito por aí, passa muito pela união das associações numa linguagem comum, numa frente quase que sindical, na reivindicação perante várias entidades, mas de forma muito concreta perante a administração regional, governo regional, direção regional do desporto, nesse caso concreto, falar uma linguagem, porque nós detectamos as dificuldades, temos mais ou menos as soluções mais ou menos comuns, muito idênticas, e temos que continuar a falar de uma forma forte, com uma mensagem comum, pedindo aquilo que é necessário e exigindo até. E eu acho que há bons exemplos também, e referi aqui o exemplo da Madeira, por exemplo, no que toca a recursos humanos, em que o Governo Regional da Madeira faz chegar às associações e clubes também recursos humanos. É verdade que tem uma universidade que tem um curso de desporto. Nós não temos, mas podemos também influenciar, pedir que isso seja uma realidade durante algum tempo, de forma a que hajam mais recursos aqui a nível regional e depois passar para aquilo que a Madeira faz, que é o Governo, em vez de estar a apoiar as pessoas no desemprego, está a apoiá-las dando apoios a clubes e associações para que essas pessoas possam estar a receber o seu, mas trabalhando e contribuindo. E uma vez que, nesse caso concreto do feminino, os recursos humanos são ainda parcos, eu acho que seria algo que deveríamos introduzir na nossa discussão a muito breve trecho. Portanto, desporto escolar, recursos humanos através das escolas, através do Governo Regional, por via das escolas também, e as provas regionais, e também a comunicação. Tudo o que se faz de bom, deve haver aqui um esforço muito grande de comunicá-lo devidamente, por forma a obter o tal efeito de contágio. Pronto, era isto. Agradecer à Fernanda, agradecer aos colegas por estarem presentes, tirar do seu tempo, a Aline por tirar do seu tempo hoje, ontem, nas boxes 2 e 1, e agora nessa 3, agradecendo o contributo de todos, mas de forma especial à Aline, que eu não conheço, aliás, conheço por via de ter assistido às anteriores edições do Box to Box. Portanto, muito obrigado a todos, espero termos conseguido enriquecer aquilo que são as ideias à volta desse assunto, e estaremos aqui sempre para tal formos convocados. Muito obrigado. Obrigada, Robert. Aline, a ideia do Box to Box surgiu no âmbito da nossa parceria, no programa de mentoria. Foi uma das formas de dar resposta a um dos teus objetivos. Tu estavas a acabar o teu mestrado na universidade, no centro de produção de conhecimento, e tu querias perceber qual era o gap entre o conhecimento que nós temos e a realidade. E nós sabemos, por exemplo, na área do treino, não é, que as crianças de hoje não vão usufruir do conhecimento que nós temos atualmente sobre o treino desportivo, e nós queríamos perceber qual era esse esforço e que pontos poderíamos construir em conjunto durante este percurso. E para mim tem sido uma experiência fantástica. Foi uma oportunidade de partilhar conhecimentos com pessoas muito diferentes, de receber de todos vocês, e agradeço desde já o contributo de todas as pessoas. Aquilo que eu me apercebi desde o primeiro momento foi que toda a gente teve muita disponibilidade para falar sobre o futebol, o futsal e o futebol de praia no feminino. Havia falta de um espaço como este. Nós pensamos em 3 programas. Confesso que sinto que faltou muitos assuntos, mas este foi o último que planeou, mas sinto que há muito mais por falar, e pedia-te a ti agradecer a tua presença nos 3 programas e pedia-te a ti também umas considerações finais, o que é que foi para ti participar neste programa e o que é que foi para ti participar num programa de mentoria de liderança feminina. Primeiro, agradecer a todo mundo pela acolhida
hoje, e não só hoje, também nos outros 2 programas. E eu acho que o que você falou é uma coisa que ficou bem evidente na progressão, né? Desses 3 box-to-box que a gente teve agora, que a gente começou com as jogadoras, e ali a gente viu isso mesmo que você falou, que as crianças de hoje ainda não vão aproveitar tudo isso que está sendo feito, mas que é muito interessante observar como as coisas têm mudado em pouco tempo, né? Porque no primeiro programa a gente teve o contraste das jogadoras, tanto daquelas que já estão jogando há mais tempo, quanto daquelas que começaram a jogar um pouco mais recentemente, e aí a gente já tinha um grande contraste das condições de evolução esportiva que cada uma teve, e eu acho que isso vai ficando ainda mais evidente à medida que a gente saiu do campo, de quem está em campo, para quem está fora de campo, e a gente está vendo como as coisas estão mudando, e isso eu acho que é uma coisa que até você, pelas nossas conversas, pelo seu relato, isso é uma coisa que você vê no dia a dia também, o quanto as pessoas estão percebendo mais o interesse das meninas também em jogar, e o quanto isso tem se desenvolvido. Acho que, especialmente nos últimos 4 anos, o desenvolvimento tem sido enorme e, querendo ou não, as mulheres são 51% da população do mundo, né? Então, o que não falta aí é material humano, é talento que está disponível, e é uma coisa que me alegra muito em ter podido ter experienciado e ter visto os relatos de como as coisas estão evoluindo, e tal como foi dito no começo da sessão de hoje, eu acho que é uma grande evidência de que Portugal está no caminho certo, o fato de que a seleção portuguesa, talvez, quando muitos não acreditavam nisso, está quase chegando numa vaga na Copa do Mundo desse ano, e eu acredito que se elas conseguirem, as mudanças em Portugal vão acontecer num ritmo talvez até mais rápido, e é muito bom ver que por aí vocês estão se preparando para isso, e que eu acredito que estejam no caminho certo, tendo toda essa consciência do geral, não só do que acontece dentro de campo. Então, mais uma vez, te agradecer por poder fazer parte disso, por poder colaborar um pouquinho com isso, e eu acredito que tudo que foi discutido aqui é muito importante, não só para agora, mas para o futuro também. Obrigada, Aline. Obrigada a todos por estarem aqui presentes hoje e darem o vosso contributo. Há ainda muito caminho a fazer pelo futebol, pelo futsal e pelo futebol de praia, no feminino. E eu termino dizendo que esta não é uma luta apenas das mulheres, é uma luta de todos nós pela construção de uma sociedade que se quer melhor. Obrigada a vocês por darem o vosso contributo para desconstruir este mito de que o futebol, o futsal e o futebol de praia não é para meninas. Obrigada.